To the Boston Celtics, congratulations, an NBA record, 18 championships. Por incrível que pareça, o objetivo de todo time não é ser campeão, pois para alguns o grande prêmio é ter a primeira escolha do draft, que foi o caso do Cleveland Cavaliers, que tiveram 3 primeiras escolhas em 4 anos, em um processo chamado de tank, que é quando propositalmente um time vai mal para ter acesso às melhores escolhas do draft do ano seguinte. E essa foi uma brecha que muitos times usaram ao longo dos anos para sair do anonimato para se tornarem uma superpotência. E é sobre elas que iremos falar no vídeo de hoje. Essa prática de jogar mal para ter os melhores prospectos é algo que divide opiniões. Afinal, a ideia do draft é justamente fortalecer os piores times para que haja um equilíbrio na liga, fazendo com que eles tenham mais chances no sorteio de tirarem as piques mais altas. Porém, com os times não escalando as suas estrelas ou fazendo corpo mole, faz com que muitos torcedores percam o interesse em assistir os jogos, a qual nitidamente a sua franquia está se esforçando para perder. Mas também é importante a gente lembrar que, pior que pareça, o tancar é melhor do que estar no limbo, que é quando um time não é muito forte para ser campeão ou muito ruim para ter as melhores escolhas, sendo sempre aquele time que, quando vai para os playoffs, sai nas primeiras rodadas. Então, acaba sendo mais vantajoso perder e concorrer a um talento geracional como Victor Wembanyama, que pode mudar completamente o rumo da sua franquia. E é justamente por isso que muitos times perdiam de propósito. E sim, eu disse no passado, pois a NBA criou regras e punições para os times que forem pegos fazendo isso. Então, dificilmente teremos um time sendo campeão por ter tancado. E um dos primeiros times a usar essa brecha ao seu favor foi o Chicago Bulls e o Houston Rockets. E na temporada de 83 e 84, eles tinham uma classe composta por grandes nomes e que entre elas estavam o Hakeem Olajuwon e o Michael Jordan. E nessa época o sistema de draft era muito mais fácil de ser burlado, pois ele era feito na moeda, onde os times com as piores campanhas tiravam no cara ou coroa, e quem ganhava ficava com a primeira escolha e quem perdia ficava com a segunda. E os demais tinham as suas escolhas com base nas suas posições na tabela. E eles nem tentavam esconder isso, pois o Chicago Bulls perdeu 14 dos seus últimos 15 jogos. E o Orlando Aldridge, que era o seu principal jogador, ficou fora por 2 semanas por conta de uma lesão que até hoje é desconhecida, ou seja, meteu atestado falso. E foi graças a isso que conseguiram assegurar a terceira escolha do draft. E quem ficou com a primeira foi o Houston Rockets, que teve 14 derrotas nos últimos 17 jogos que disputou. E curiosamente, o Irv Harris, que era sua estrela de 38 anos, passou a ter médias de 5 pontos e deixando de jogar 53 minutos por partida para jogar apenas 35 minutos naquela temporada e conseguindo assegurar a penúltima posição da tabela. O Houston Rockets, inclusive, já tinha feito isso na temporada anterior, só que de uma forma bem descarada, tendo apenas 14 vitórias durante a temporada, e fez isso para pegar o promissor Ralph Sampson, que foi ao All-Star em todos os anos que passou por lá. E depois de tamanho descaramento, a NBA acabou banindo esse sistema de moeda na temporada de 85. Mas, inegavelmente, ambos os times conseguiram pegar 2 jogadores geracionais, a qual deram títulos e colocaram essas 2 franquias no mapa. A sorte texana. O Texas é um dos maiores mercados da NBA, sendo 3 times no mesmo estado, composto pelos San Antonio Spurs, Houston Rockets e Dallas Mavericks, com todos eles sendo campeões e praticantes do famoso tank.
com destaque para o San Antonio Spurs, e também começou a agir nos anos 80, onde na temporada de 86-87, dentro da Marinha Americana, surgia um prospecto geracional, e o nome dele era David Robinson, o almirante, e o hype dele era tanto que era impossível ele não ser a primeira escolha do draft, e ficou à frente de nomes como Scott Pippen, Kenny Smith, Horace Grant e Reggie Miller, e fizeram tudo isso sabendo que ele só poderia jogar depois que fosse dispensado da Marinha após mais 2 anos de serviço. Eles até tentaram fingir que não tancaram, não sendo a pior campanha da temporada. Na verdade, eles ficaram com a 4ª pior campanha, e como no ano anterior eles tinham ido para os playoffs, indicava que eles tinham um time relativamente forte, até que estranhamente o Mike Mitchell, que era o maior pontuador da equipe, se apresentou fora de forma e com um suposto envolvimento com drogas. E sem o seu principal pontuador, os Spurs começou com 8 vitórias nas primeiras 33 partidas. E quando a sua estrela voltou, eles simplesmente o colocaram no banco. E quem assumiu seu lugar foi o Alvin Robertson, tomando para si o posto de principal jogador no elenco, mas que estranhamente o seu tempo de quadra foi reduzido para menos de 25 minutos. E logo após isso, eles perderam 10 partidas seguidas no mês de março. E para completar essa sorte texana, a NBA estava testando um novo formato, a qual os 7 times que não iam para os playoffs recebiam mais chances na loteria, ou seja, perder agora era uma obrigação. E no final das contas, todo esse sacrifício acabou dando certo, pois eles conseguiram draftar o almirante, e que rendeu muita mídia, assim como o prêmio de calouro do ano, MVP da temporada regular, fora outros prêmios e recordes. E claro, o mais importante, que foi o título de 99 e o troféu de campeão em 2003. Entretanto, antes mesmo de chegar o primeiro título, os Spurs fizeram um outro tanque, só que dessa vez bem mais descarado, pois em 94-95 a franquia tinha a melhor campanha da NBA, com 62 vitórias e 20 derrotas, e com David Robinson ganhando o prêmio de MVP. E eles inclusive até chegaram nas finais de conferência, perdendo apenas para o futuro campeão, o Houston Rockets. Mas na temporada de 96-97, eles simplesmente vão para a 13ª colocação na tabela, com apenas 20 vitórias e 62 derrotas, fazendo uma campanha inversa em apenas um ano. E por que estranhamente isso aconteceu? Primeiro, que o David Robinson tinha se machucado e tinha surgido um outro talento geracional, que era o Tim Duncan. E esse foi aquele velho ditado: o ladrão faz a ocasião, porque de fato o David Robinson havia se machucado e as suas lesões nos pés e nas costas eram reais, mas supostamente ele já estava melhor delas em fevereiro. Porém, mesmo se ele voltasse a jogar, dificilmente o time ia para os playoffs, tampouco ia brigar por um título. Então o time apostou em deixá-lo de fora para disputar o promissor Tim Duncan, algo que, como sabemos, rendeu bons frutos, sendo 2 títulos com a dupla, que ficaram conhecidos como as Torres Gêmeas. E individualmente, ele foi o calouro do ano, 2 vezes MVP da temporada regular, 3 vezes MVP das finais, e ao total foi 5 vezes campeão pelo time do Texas. Essa, sem dúvidas, foi uma aposta certeira. E falando em apostas, a Betano é a patrocinadora oficial desse canal, e quem usar o cupom BASCADEVILA vai ganhar 20 free bets, assim como 100% de bônus no seu primeiro depósito. E na Betano você não aposta somente na NBA, mas pode apostar em outros esportes também. E tendo essas 20 free bets, você tem a chance de fazer a mesma coisa que o San Antonio Spurs fez. Mas lembre-se que a aposta é para apenas maiores de 18 anos. Recadinho dado, bora voltar pro vídeo. Operação King James. O Cleveland Cavaliers nunca teve muita relevância na NBA antes de 2003, e o momento mais relevante deles antes disso foi ter tomado um game winner do Michael Jordan. He looks, he gives to Jordan, Jordan to the circle, puts the shot in the air, good, the game's over, and the Bulls have won. Contudo, draftar o LeBron James seria a oportunidade perfeita para mudar tudo isso, pois ele era um jovem promissor do estado, e mesmo jogando no high school, tinha um hype absurdo, sendo considerado o prospecto mais impactante de todos os tempos. A moral aqui pra você, hein, LeBron? Aí você vem falar do campo do Corinthians, né?
Vai pensar que eu esqueci. E o Cavs já vinha fazendo temporadas medíocres desde 98, ficando naquele limbo que eu mencionei. Todavia, a operação King James não podia ter erros. Porém, o Cavs foi muito radical no seu tank, pois segundo o ex-treinador da equipe, o John Lucas, a administração trocou simplesmente todos os jogadores importantes, até mesmo por atletas lesionados. Ou seja, o treinador nem teve a opção de fazer uma campanha ruim, já que ele foi obrigado a fazer uma campanha péssima. E foi assim que eles finalizaram a temporada com 17 vitórias e 65 derrotas, conseguindo o que tanto queriam. With the first pick, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. O Cavs parece que aprendeu bem essa arte de tancar, pois como eu disse, em 4 anos eles tiveram 3 primeiras escolhas, algo que faz parte das maiores polêmicas da NBA e que eu já falei aqui no canal. Inclusive esse é um vídeo que tá bem interessante e que se você ainda não viu, mano, tem um link aqui na descrição e um cardzinho aqui, ó, pra depois você dar um check. O fim da festa. Atualmente, a NBA está tentando reduzir ao máximo esse tipo de prática. Como, por exemplo, em 2015, os 3 piores times da temporada chegavam a ter até 25% de chance de ter a primeira escolha, e hoje ficam com 14% de chance de ter a primeira pick. E o último a usar essa brecha de forma descarada foi o Sam Hinkie, que é o ex-GM do Philadelphia 76ers, famoso pela frase "acredite no processo", que usava para justificar as suas perdas de propósito, usando jogadores da J-League para compor o elenco e conseguir mais capital para o draft, e que resultou na chegada do Ben Simmons, assim como do seu franchiser player e MVP Joel Embiid. A NBA está tentando tomar medidas diferentes para evitar isso e até chegou a cogitar um rebaixamento. E se for descoberto que um time está se envolvendo em práticas antiéticas relacionadas ao tank, como comunicar falsamente lesões de jogadores ou não fazer escalações competitivas, a liga pode impor penalidades como multas e a perda de escolhas do draft, assim como outras ações disciplinares. Mesmo com essas medidas, eu acredito que isso não vai resolver o problema, até porque o tank faz parte da cultura da NBA há anos. E como vimos no caso do Philadelphia, havia muitos torcedores que apoiavam essa estratégia. Mas e você, o que acha disso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E se for novo por aqui, mano, aproveite e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que rola dentro da NBA. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!